Pessoal, eu já tinha falado boa noite e o computador estava ligado, aí saiu o áudio aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar bem? Como que tá o áudio aí? Muito ruído, muito barulho? Agora ficou bom. Ficou bom? Ficou. Beleza. Então é o seguinte, gente. Vamos dar continuidade aqui às nossas discussões aqui sobre efeito fotoelétrico, né? Que a gente iniciou na aula passada. Tá? Então hoje vamos continuar dando uma abordagem aí sobre esse fenômeno. Foi muito importante aí para a mecânica quântica, né? Pois ele foi possível, né, ser explicado esse fenômeno com base nos conhecimentos que tínhamos na época, que tinha na época conhecimentos sobre quântica, que eles tinham na época, né? Então, o teórico, o físico responsável por dar as explicações aí qualitativas e quantitativas do efeito fotoelétrico, como a gente viu na aula passada, foi o Einstein, né? Utilizando as ideias aí de Max Planck, ideias de quantização, né? Ele conseguiu fazer um apanhado geral da quântica e trazer aqui para as explicações do efeito fotoelétrico. E aí esses estudos aqui de Einstein conferiu ao próprio Einstein o prêmio Nobel, tá? Então a gente sabe que o Einstein é um dos físicos aí, um dos cientistas mais renomados da história, mais famosos da história, juntamente com Isaac Newton. E aí a sua teoria, digamos assim, a mais famosa é a teoria da relatividade, né? Só que acaba que o prêmio Nobel que deu tempo a Einstein ganhar foi um prêmio relativo ao efeito fotoelétrico, né? Nem foi a sua teoria mais famosa, mas foi esse estudos aqui, o estudo do efeito fotoelétrico que lhe conferiu aí esse prêmio tão importante aí para todo cientista. Então na aula de hoje, como eu falei no início, a gente vai continuar falando de efeito fotoelétrico, né? E vamos tratar um pouco aqui dos aspectos quantitativos, tá? Então, vamos tratar de aspectos quantitativos e vamos fazer esse tratamento através de algumas questões, alguns exemplos aqui, tá? Então, por que eu estou falando isso? Para a gente sempre tentar, né, nessa parte, tentar dar uma aprofundada, né, um pouco mais aí nas questões do efeito fotoelétrico, porque tem muitas implicações, tanto para a questão da física quanto tanto para a química quanto para a física, tá? E é um fenômeno muito interessante, então a gente vai dar uma aprofundada aqui na questão do efeito fotoelétrico, tá? Então, na aula passada, eu já tinha falado para vocês que a gente tinha uma relação direta entre a energia cinética do elétron quando ele era agitado e a frequência da radiação fornecida pelo fóton. A gente tem uma relação de linearidade, né? Uma relação de proporcionalidade direta, digamos assim. Eles eram diretamente proporcionais. Ou, na verdade, a gente tinha um aumento linear da energia cinética com relação à frequência. Ou seja, à medida que a minha frequência aumenta, minha energia aumenta. Consequentemente, minha energia cinética do elétron agitado também irá aumentar. E aí essa relação direta pode ser comparada, inclusive, com funções do primeiro grau. Aquelas funções lá que a gente vê lá no ensino médio, né? F de x é igual a x mais b, função do primeiro grau, função afim. Então a gente pode fazer um tratamento de uma função do primeiro grau para essa relação aqui entre energia cinética e a frequência. E alguém vai perguntar por quê, professor? Porque à medida que um aumenta, a outra também aumenta, como se uma fosse em função da outra. É aquele mesmo tratamento que a gente faz para o x e para o y nas funções, tá? E aí, como eles têm uma relação de proporcionalidade direta, ou seja, são diretamente proporcionais, quando você plota um gráfico de energia cinética versus a frequência, a gente obtém uma reta. E aí, dessa reta, eu consigo extrair alguns parâmetros interessantes. Entre eles, eu consigo extrair a própria função trabalho, que é uma energia associada ao metal, ou seja, a energia necessária para agitar o elétron, ela depende do metal. E eu consigo também associar a própria constante de Planck, eu consigo calcular ou estimar a própria constante de Planck através da inclinação dessa reta. Tá? Então, quando eu construo um gráfico desse tipo e faço o cálculo da inclinação da reta, eu consigo obter a constante de Planck, consigo estimá-la. Tá? Então, você percebe que isso aqui é o que eu acho mais interessante, mais massa, digamos assim. Porque você pega o efeito fotoelétrico, né, os dados experimentais do efeito fotoelétrico, e aí você consegue fazer um ajuste aqui dos dados, e desse dado experimental você consegue extrair uma constante altamente teórica, que é a constante de Planck. Foi estimada lá na teoria quântica por ele, para ajustar os dados da radiação do corpo negro. Então é por isso que eu acho o efeito fotoelétrico muito massa por conta disso. Você consegue calcular grandezas da quântica, que, por exemplo, é a minha constante de Planck. E a gente vai ver isso na aula de hoje.
Beleza, gente? Então vamos lá. Esse slide que eu vou passar, que é só as explicações quantitativas que Einstein forneceu do efeito fotoelétrico, que eu já inclusive já passei para vocês, tá na gravação da aula passada, já tem esse slide aqui, tá? Tem essa questão que a gente viu na aula passada também, né? Um pouco sobre revisão de conceitos aí, tratando de comprimento de onda, tratando também de energia cinética de elétrons ejetados, então a gente viu esse exemplo aqui na aula passada, tá? Então, de fato, a nossa aula de hoje, ela começa a partir desse slide aqui. Esse slide aí, eu não tem muito o que falar, eu trouxe ele só para a gente entender basicamente como que funciona a questão do laser, né? Você tem, por exemplo, um laser normal, como se fosse uma lanterna, digamos assim, né? E aí o feixe de luz, ele vai se comportar como pacotes de ondas, né? Pacotes de energia. Então, essa figura, eu trouxe ela porque ela traz basicamente embutida toda aquela ideia de Planck e de Einstein, né? O Planck falava que a energia, né, a radiação eletromagnética, ela se comportava como pacotes de energia, né, discretos, definidos, né? Então toda troca energética ela acontecia através de pacotes discretos. E aí o próprio Einstein falou que a radiação eletromagnética realmente ela se comportava através de pacotes. E aí essa figura ela é muito interessante porque ela ilustra bem a ideia desses caras. A princípio, se a gente visse só de maneira macroscópica, era para ser só uma lanterna emitindo lá um laser, né? Emitindo a luz. Beleza. Só que quando você dá um zoom numa visão microscópica, já trazendo a luz da teoria quântica, você consegue observar que essa luz ela é composta de vários pacotes. E cada pacote corresponde a uma onda, ou seja, pacotes de energia, né? Ou pacotes de onda. E aí cada pacotinho desse tem essa energia. Energia igual HF. Só que aqui, para a gente padronizar nossas discussões, a gente sabe que energia, né, é igual a H-ni, né? Geralmente as pessoas usam o F para dizer que é frequência, só que a gente vai usar o que a gente já está habituado, né? Energia igual a H-ni. Ou seja, estou representando a frequência lá em cima por F e aqui estou representando por ni, mas as equações são a mesma, são as mesmas, né? Então aqui dentro de cada pacotinho desse, ou seja, cada pacotinho desse carrega consigo uma energia. E a energia é igual a H-ni. Ou seja, a energia é igual a constante de Planck versus a frequência da minha radiação. Né? Se é uma radiação eletromagnética, é óbvio que ela vai ter comportamento de radiação eletromagnética, comportamento de onda. Portanto, ela vai ter um comprimento de onda atribuído a essa radiação, vai ter sua frequência. Né? Então, a energia ela está associada à sua frequência. Tá? Então, essa figurinha foi só para ilustrar as nossas discussões a respeito da radiação eletromagnética proveniente de um laser. Tá? E aí, gente, outra informação que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte: são as informações a respeito dos valores da função trabalho de alguns metais, né? Valores típicos da função trabalho de alguns metais. E aí vocês vão perguntar assim, professor, que história de função trabalho é essa? Vocês vão lembrar, né? Função trabalho, representado pela letra grega φ, ele é a minha energia necessária para arrancar o elétron lá do metal. Ou seja, eu tinha falado que a função trabalho ela é específica para cada metal. E essa tabela aqui mostra para a gente que de fato é. Né? Por exemplo, o sódio, a gente tem uma energia de 2,46 ou 2,46, né? Nosso φ, em electrovolts, né? E aí, quando você vai para o alumínio, você já tem um aumento importante, é 4,08, né? Aí você vem para o ferro, 4,50, para o cobre, 4,70, até chegar na platina, você já tem um valor bem acentuado, né? 6,35. E essa função trabalho, ela está relacionada, a gente pode entender como a energia mesmo de ligação do elétron dentro daquele metal. Tá? Então, quanto maior a função trabalho aqui, maior é a minha energia que eu vou precisar para arrancar esse elétron. Então, mais energético vai ter que ser o meu laser. Tá? Então, pode ser, gente, que eu use um laser para arrancar um elétron do sódio e esse mesmo laser não vai servir para a platina. Tá? E realmente isso pode acontecer. Por quê? Porque a minha função trabalho ela é específica para cada metal. Então pode ser que um laser seja energeticamente viável para arrancar um elétron do alumínio, mas ele já não consegue arrancar lá um elétron da prata, por exemplo. Né? Então isso aí vai ser relativo para cada metal. Tá? Então a função trabalho, ela que vai me descrever aí, gente,
o quão esse elétron vai estar mais ligado ali dentro do metal, tá? E a função trabalho também, ela de certa forma, daqui a pouco a gente vai ver, ela vai me servir para me determinar o quanto de energia eu vou precisar para arrancar um elétron, como se fosse uma energia mínima, uma energia de corte. Tá? Então, por exemplo, a partir dessa energia, eu consigo arrancar um elétron. Agora, para trás eu já não consigo. Então, a gente vai ver isso aqui já já, no próximo exemplo. Tá? Então, eu quero que vocês entendam aqui que esses valores da função trabalho são energias necessárias para arrancar os elétrons e ela é específica para cada metal. Beleza, gente? Beleza? Beleza. Ó, então vamos lá. Então já vamos já direto ao ponto aqui, ó. Então é o seguinte, ó. Essa questão, ela fala assim pra gente, ó, esse exemplo, fala assim, qual é o comprimento de onda da radiação eletromagnética, né? Eu coloquei só a abreviação aqui, da radiação eletromagnética, que ejeta elétrons com velocidade. Infelizmente, gente, eu escrevi a palavra errada, né? Aqui era para ser energia cinética. Como eu peguei essas questões do inglês, acabei traduzindo rápido e coloquei a palavra errada. Então vou ler de novo. Fala assim, ó. Qual é o comprimento de onda da radiação eletromagnética que ejeta elétrons com energia cinética de 2,0 eletrovolts do cálcio, dado que a energia de ligação do cálcio é 2,71 eletrovolts? E ele pergunta também que tipo de... Ele pergunta para a gente que tipo de radiação eletromagnética é essa. E aí, Pedro, tá conseguindo escutar aí, Pedro? Tá cortando assim um pouco, mas tá dando para entender. É Mas que é, fica variando muito a internet. mas é a tua internet, né, tu acha? É a minha internet Ah, aqui. beleza. Eu vi que tu colocou no grupo aqui uma figura, eu tava olhando aqui. Beleza. Então, Oi. gente, a nossa questão, ela fala disso, ó. Eu tenho uma barra de metal, né, que é uma barra de, digamos que é uma barra metálica, no caso de cálcio, e aí eu vou ejetar, e aí eu vou iluminar essa barra metálica com um laser, beleza? Eu vou iluminar essa barra metálica com laser. E aí, na hora que eu ilumino com laser, eu percebo que os elétrons saem, são arrancados. E aí eu tenho algum detector da vida que vai verificar que esses elétrons eles saem com velocidade, com uma energia cinética de 2,0 electrovolts. Então, eu sei a energia cinética. E eu também sei que a energia de ligação, ou seja, a função trabalho, ou seja, aquela energia necessária para arrancar o elétron, eu também sei, é um valor tabelado, é 2,71 electrovolts. E aí, a questão me pergunta assim, qual o comprimento de onda que você usou, qual o comprimento de onda daquele laser que você está usando para agitar esses elétrons? E ele pergunta também para mim, na questão, que tipo de radiação eletromagnética é essa? Ou seja, em qual região essa radiação está localizada? E aí vai entrar aquela parte do espectro eletromagnético, do nosso conhecimento de espectro eletromagnético, né? Por exemplo, só pelo comprimento de onda já é para ter mais ou menos uma noção onde que está localizada essa radiação. Por isso que a gente tem que ter esse conhecimento sobre a região espectral que a gente está estudando. Tá? Então a gente vai trabalhar com esse exemplo aqui agora. Então, primeira coisa, essa equação que está aparecendo aí na tela de vocês é aquela equação que eu mostrei na aula, tá? É a equação que trata do balanço energético do efeito fotoelétrico, né? Ela fala o quê? Que a minha energia cinética, tá? É igual à minha energia do fóton, que atingiu o meu metal, menos a função trabalho. Então, quero que vocês sempre entendam que a energia cinética ela funciona como se fosse um saldo, tá? Que eu já expliquei na aula passada. É um saldo energético. Ou seja, eu tenho a energia do fóton, HNI, que vai atingir o metal. Eu tenho a energia de ligação do elétron com o metal. Toda a energia que sobrar em relação, ou seja, se a energia do fóton for maior do que a energia de ligação do metal, vai sobrar uma energia. E essa energia que sobra, ela vira energia cinética, ou seja, é uma energia associada à velocidade dos elétrons, tá? Então, eu quero que vocês entendam essa equação aqui como ela sendo um saldo energético. Então, a energia cinética, ela é sempre a energia associada ao meu fóton menos a energia que é necessária para me arrancar o elétron, tá? Alguém pode perguntar, professor, se a energia do fóton for estritamente igual à energia necessária para arrancar o elétron, então você não vai ter energia cinética, tá? Toda a energia do fóton foi utilizada para arrancar o elétron, não teve sobra, não teve saldo, digamos assim, tá? Então a equação que a gente usa é essa, beleza? Aí o que acontece, gente? Ó, a gente vamos organizar aqui a nossa
o nosso raciocínio a respeito dessa questão. Ela é relativamente simples, mas eu trouxe ela para exemplificar aqui como que a gente faz esse tipo de cálculo. Primeira coisa, a energia cinética, a questão forneceu, tá? É 2,0 eletronvolts. Estou marcando aqui. Beleza. A energia de ligação, que é minha função de trabalho, a questão também forneceu. Então, beleza, está aqui. O meu H é uma constante de Planck. Então, eu sei o valor, é tabelado. O C também é uma constante, a velocidade da luz, né? A radiação eletromagnética ela tem velocidade constante no vácuo, né? Então, a gente sabe o valor de C. Portanto, meu único problema é determinar o lambda, que é de fato o que a questão está pedindo, é o lambda, né? Que é o comprimento de onda. Então, agora, é só fazer o quê? Só jogar na fórmula, né? Então, muitas pessoas falam, joga na fórmula. Então, de fato, é isso. É só jogar na fórmula os valores. Então, tá lá, ó. Então, já coloquei o valor da energia cinética, tá lá o 2. Coloquei já o valor da minha energia de ligação, 2,71. Eu só não coloquei agora o H e o C, mas isso é tranquilo. Eu sei o valor, então nem coloquei, mas eu vou colocar já já. Então, ó, o que eu fiz agora? Só para vocês entenderem. Então, eu não vou comentar isso agora não. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Esse meu menos 2,71, eu vou fazer o que com ele? Eu vou jogar ele lá para o outro lado, lá para perto do 2, né? Lá para o lado esquerdo. Quando ele vai lá para o lado esquerdo, para o primeiro membro da minha equação, ele vai com o sinal invertido. Então, se aqui ele está menos, ele vai para lá como? Ele vai para lá mais. Então, quando eu já faço a soma direta de 2 mais o 2,71, vai ser 4,71, tá? Então, eu já tenho essa jogada. Então, vai ser 4,71, tá? Então, ó, vai ser, ó, 4, né, vírgula 71, né, 4,71 igual HC, né, igual HC sobre lambda, tá? Tranquilo, gente, para todo mundo aí? Tranquilo. Beleza. Sim. Então, vamos lá. Então, eu já fiz essa continha. Agora aqui embaixo, ó, o que vai aparecer? Como eu quero calcular esse lambda, então eu vou fazer o quê? Eu preciso trocar ele de lugar com 4,71. Por quê? Eu tenho que deixar o lambda lá em cima isolado. Então, o lambda vai lá para cima, né? O lambda vai para cima e o 4,71 vem aqui para baixo, né? Só uma jogadinha matemática. Então, quando eu faço essa jogada matemática, vai aparecer essa equação aqui de baixo, ó, tá? Quando eu faço isso, aparece isso daqui, ó. Então, meu lambda ele já está aqui sozinho, que é ele que eu quero calcular, ele precisa estar lá em cima no numerador. O 4,71, que estava no numerador, ele vai passar para o denominador. Então, ele já está aqui bonitinho, ó. 4,71, 4,71. E aqui está o meu HC. E aí apareceu um fator aqui, ó. 1,6, 1,60 vezes 10 a menos 19. Alguém vai perguntar, professor, que valor é esse? Né? Esse valor, gente, é o meu fator de conversão, ou seja, meu fator de transformação de electrovolts para Joule, tá? Ele vai aparecer em algum lugar aqui, ó, pronto. Não olhe lá para a resolução agora, não. Quero que vocês olhem só aqui para baixo. Eu coloquei para aparecer no slide. Era para aparecer agora, mas coloquei na ordem errada. Então, quero que vocês olhem para isso, ó. Ou anotem, ou no caso vocês vão ter o slide, você já vai ficar gravado. Eu quero que vocês lembrem disso sempre, ó. Porque muitas vezes a minha energia de ligação, minha função de trabalho e minha energia cinética, ela vai aparecer em electrovolts, tá? Ela aparece em electrovolts. Só que a minha constante de Planck, ela é comumente, ela aparece para a gente como com unidades de Joule, tá? Com unidade de Joule. É óbvio que existe constante de Planck para eletrovolts também, que os físicos usam ela. Só que para a gente aqui da química, a gente está mais acostumado a usar o Joule, não electrovolts. E aí a gente pega essas questões aqui, que elas são questões da física, né? Aí ela vem em eletrovolts. Aí eu tenho que trazer ela para a química. Aí eu transformo ela para joules, tá? Então esse 1,70 que apareceu aqui, gente, ó, 1,60 que apareceu aqui, é só o fator de conversão. Que fator de conversão é esse, professor? É eu transformando a energia em electrovolts para joule, tá? Então eu estou transformando essa energia aqui, ó, em electrovolts, estou transformando ela para joule. Então como é que faz, professor? É só multiplicar o meu valor de electrovolts por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quando eu faço a multiplicação aqui, essa minha energia já vai sair em joule. Tá? E por que eu estou fazendo isso, gente? Porque a constante de Planck lá de cima, o H, a unidade dela é joule. E aí eu preciso fazer o cancelamento das unidades, tá? Porque se você fizer isso, colocar só o 4,71 e lá em cima usar o H em joule, você vai fazer um cálculo numérico e vai achar um valor. Só que as unidades não estão de acordo. Então, sua questão vai estar errada.
Então, isso aqui é importante. Outra informação importante, gente, é isso, porque geralmente, ó, isso inclusive foi um professor meu da graduação que falou, né? E realmente eu pude comprovar. Geralmente os físicos, têm alguns conteúdos que eles trabalham em paralelo com a química, né? Por exemplo, a termodinâmica, é um conteúdo de química e de física, né? E essa parte aqui de efeito fotoelétrico e essa parte introdutória de quântica também é muito comum na física e na química. Só que eu sempre tinha essa pergunta, professor, perguntava para os professores assim, o que diferencia da abordagem do químico para o físico? Geralmente não tem muita diferença, né, a abordagem. Você sempre está calculando as mesmas coisas, tem interesse nas mesmas coisas e tal. Só que o que diferencia, em alguns casos, são as unidades. Aí quando você vê num livro ou numa questão, essa questão da energia em eletrovolts, você já pode ter certeza que aquilo ali é um físico que escreveu, ou é um físico que está trabalhando, ou é um livro voltado para o físico, tá? Então é uma unidade muito utilizada pelos físicos. Agora, quando a gente vem aqui para a química, o químico ele já está mais acostumado a trabalhar com Joule, tá? Unidade de energia que o químico está mais habituado a trabalhar é o Joule, tá? Então por isso que tem essas diferenças. É óbvio que se nessa questão aqui tivesse fornecido as energias já em Joule, pô, seria muito fácil, né? Seria só somar e tal, não precisaria fazer essa conversão, tá? No entanto, como a nossa constante de Planck, que eu falei para vocês, né, que é o 6,626 vezes 10 elevado a menos 34, né, vocês precisam aprender esse valor, ele está em Joule, né? Então eu preciso ter uma aqui eu preciso ter a questão da análise dimensional. As unidades elas precisam conversar entre si, né? Elas precisam estar de acordo, elas precisam ser coerentes, tá? Então por isso que eu faço essa questão aqui, essa transformação. Então depois desse falatório todo, vamos lá para o mathematics. Então agora, gente, ó, eu já estou colocando aqui os valores explícitos das constantes. Então aqui, gente, ó, aqui é o valor do meu H, né? O Hzinho, e aqui é o valor do meu Czinho, né? Que é nossa velocidade da luz. E aqui embaixo é só multiplicar lá para fazer a conversão da energia. E aí, quando faço toda essa continha na calculadora, vocês devem fazer para treinar aí a questão das operações matemáticas na calculadora científica, a gente vai achar isso, ó. Eu vou achar 2,637 vezes 10 elevado a menos 7 metros, tá? Então eu vou achar isso, certo? Deixa eu ver aqui. Tá. Eu quero só depois que vocês entendam porque que apareceu o metro, ó. Lembrando, ó, que esse H, ele é em joule por segundo, tá? Ele é joule por segundo. O meu C, ele é metros por segundo, tá? E aqui embaixo, esse valorzinho que eu já estou fazendo a conversão aqui, ó, ele já vai sair em joule, tá? Vai sair em joule, tá? Então isso aqui é importante. E aí o que vai acontecer? Ó, esse joule vai cancelar com esse joule. Esse segundo aqui de cima cancela com o segundo aqui de baixo. E aí vai sobrar só o mzinho, que é o metro. Então por isso que tem só metro aqui, ó. Tá? Então já fiz análise dimensional bem rápida. Então tá aqui. Então, ó, o que eu vou fazer? Como eu quero o comprimento de onda, e geralmente o comprimento de onda a gente não mostra ele em metros, a gente mostra ele em nanômetros, né? Alguém pode perguntar, professor, se eu terminar essa resposta aí, do jeito que ele está mostrando, está errado? Não, não está errado. Mas para mim, olhar lá para o espectro eletromagnético, né? E analisar em qual região está localizada essa radiação, é mais fácil colocar em nanômetros, tá? Que aí fica mais tranquilo para mim visualizar, tá? Então, o que eu faço? Eu vou transformar ela para nanômetros. Então, como que eu transformo? Eu vou jogar essa vírgula duas casas decimais para a direita. Então ela vai vir para cá, depois vem para cá. E aí quando ela vem duas casas decimais à direita, o meu expoente lá, ó, ele vai subir módulo duas casas decimais também. Ele vai sair de menos 7, vai virar menos 9, tá? E aí o que acontece? Esse prefixo aqui, ó, menos 9, ele é um múltiplo, né? Ele vale n, ele é um nano. Portanto, esse meu 263,7 vezes 10 a menos 9 metros é a mesma coisa de 263,7 nanômetros, tá? Porque esse 10 a menos 9 é um múltiplo, né? É o nano. E aí, quando eu faço aqui o arredondamento, né? 263,7 é um número difícil. É a mesma coisa que 264, fazendo arredondamento. Portanto, gente, o meu lambda que eu estou querendo calcular aqui, que a minha questão pede, ele é igual a 264 nanômetros, tá? 264 nanômetros. E essa região aqui, gente, na qual a gente tem essa radiação eletromagnética, essa radiação, esse comprimento de onda, ele está localizado na região do ultravioleta,
tá? Então a gente tem lá o infravermelho, que é regiões de 800 nanômetros para frente, 900, 1000. Aí a gente tem de 400 aos 700, a gente tem o visível, né? Que eu já falei em aula também. 400 a 700 o visível. E aí abaixo de 400 a gente tem ultravioleta, tá? Então como aqui é 264, tá abaixo de 400. Então meu ultravioleta. Beleza, gente? Então eu queria que isso ficasse claro para vocês. Deu para entender, pessoal? E ficou. Deu sim, tranquilo. Professor, se fosse numa prova, a gente tem que decorar essa região, esses valores, ou de ter uma tabela? Cara, essa pergunta é boa. Não é decorar, mas é interessante que vocês aprendam essas regiões do espectro, sabe? A palavra não é muito decorar, mas é que vocês aprendam, pelo menos tenham em mente. É óbvio que ninguém vai cobrar de vocês falando assim, ó, dessa região aqui, passou desse númerozinho aqui, já é outra região. Não, vocês precisam ter pelo menos uma ideia descritiva do espectro eletromagnético. Por exemplo, ter o 200 nanômetros. Você não pode colocar na prova que essa região aqui é a região do infravermelho, tá? Eu não quero que vocês decorem, mas pelo menos vocês tenham uma noção do espectro. Ó, eu sei que lá nas regiões mais baixas, bem baixas de comprimento de onda ou de energia, ou mais baixas de comprimento de onda ou de alta frequência, é os raios-x. Mas, ó, vou falar aqui, só para resumir. Vocês não precisam aprender o espectro eletromagnético todo, mas pelo menos ultravioleta, visível e infravermelho, essas três regiões, vocês precisam aprender, gente. Porque elas estão intimamente relacionadas com a química, tá? Então, daqui a pouco, quando a gente estudarmos o espectro, o modelo de Bohr, e a gente voltar para o espectro atômico e trabalhar com as linhas espectrais, você vai ter muitos exercícios que pedem para você localizar em que região do espectro está essa radiação, nesse mesmo esquema aqui. Então é interessante que vocês aprendam, gente. Infelizmente, não é nem infelizmente, é felizmente vocês vão ter que aprender, tá? Então, não precisa decorar estritamente onde acaba uma região e começa outra, mas pelo menos tem uma ideia, entendeu? Uma ideia descritiva, tá? Por exemplo, o visível, 400 a 700, não tem muito o que lembrar. Aí acima dos 700, infravermelho. Abaixo do 400, ultravioleta. Você só precisa saber disso, tá? Não precisa saber onde começa e quando acaba, não. Usa o visível como referência, e aí o que tiver acima, infravermelho. O que tiver abaixo, ultravioleta. Pronto, você só precisa saber disso. Deu para entender? Deu sim e obrigado, viu, Daniel? Você E viu aí, Márcio? para me alertar. Tranquilo, Márcio? Então, ó, vocês, como eu falei para vocês, usem o visível, né? Usem o visível como referência e aí o resto é por eliminação, tá? Beleza. Agora, deixa só eu fazer aqui um esquema, que eu vou mostrar aqui outra coisa para vocês. Espera aí, gente, só um minuto, volto já. Pessoal, então é o seguinte, vocês estão conseguindo ver essa tela aí? Não estão conseguindo ver a minha tela, um esqueminha aqui? Essa janela aí da Sim. internet, estão conseguindo ver? Nomezinho efeito fotoelétrico, esse esquema? Então vamos lá, gente. O que eu vou mostrar aqui para vocês é um simulador, tá? É um esquema do efeito fotoelétrico virtual. E a gente vai. É como se fosse um experimento virtual. Então a gente vai abordar alguns conceitos que a gente viu aqui na aula de efeito fotoelétrico com esse esqueminha aqui, tá? Então ele é um site da Universidade Federal. Universidade Federal, meu Deus do céu. Da Universidade Americana do Colorado, tá? Ele é um site que traz simulações de alguns experimentos da área de física, química, biologia, né? Não sei se tem matemática também. E aí tem esse do efeito fotoelétrico, tá? Então eu vou mostrar para vocês, e aí de acordo com o que eu for mostrando aqui, a gente vai conversando, tá? Então esse esquema, ele é muito massa, então ele envolve o efeito fotoelétrico. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui, gente, para vocês observarem, é a questão
da escolha do metal que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, aqui tem o sódio. Aí, gente, ó, ele muda a corzinha aqui do metal. Então, a barra metálica, ela tá aqui onde está passando meu mouse, ó. Então, eu tô no sódio. Então, quando eu venho aqui para o zinco, ó, ele muda a cor. Eu venho lá para o magnésio, muda a cor. Eu venho aqui para nossa platina, muda a cor, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com cálcio. Por que eu vou trabalhar com cálcio? Cálcio é esse pretinho aqui. Porque nesse exemplo desse instante, a gente está trabalhando com cálcio também, né? Então, a gente vai relacionar o experimento lá com a questão que a gente fez aqui, tá? Então, vamos relacionar uma coisa com a outra, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Certo? Então, o meu metal tá aqui, o cálcio. Aqui em cima, gente, ó, onde está passando o mouse, não sei se vocês estão conseguindo enxergar o mouse. Tem algum esquema para deixar o mouse com uma lanterninha, mas acho que não dá tempo para colocar. Não dá tempo para colocar, não. Então, aqui, onde está passando o mouse, ó, é o meu laser, é a minha fonte, tá? É o meu laser, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui um esquema. Então, é o seguinte. Aqui, gente, onde eu estou com o mouse agora, que mostra aqui número de fótons, eu vou controlar o meu laser. Então, ele está 0%, quer dizer que o meu laser está desligado. Então, à medida que eu for aumentando aqui essa setinha, meu laser vai ser ligado. Ó. Então, vejam, ó, o laser foi ligado, tá? Só que eu não queria nem mostrar isso aqui agora, vou deixar aqui. Então, gente, ó, o meu laser foi ligado, ó. Estão percebendo que o laser foi ligado? Então, à medida que eu for aumentando aqui a seta, o meu laser vai ficar mais intenso, ó. Ó, vai ficando mais forte, ó. Tá vendo, ó? Lá tá aumentando a porcentagem, ó. Até chegar o laser de 100%, ó. Ó, o laser 100%, tá? O mais engraçado, cara, esse site aqui, esse simulador, ele é muito massa. Ele esclarece o efeito fotoelétrico assim de maneira fantástica. Porque é o seguinte, ele controla a intensidade do laser. Depois eu vou estar passando o link para vocês também ficarem trabalhando aí com esse simulador. Então ele controla aqui, gente, ele controla a intensidade do meu laser, tá? Então eu saio da intensidade 0, o laser desaparece. E eu ligo o laser até 100%. E vou ligando ele gradativamente se eu quiser, tá? Outra coisa, aqui embaixo, ó, vocês estão vendo aqui o V, o R, IR, né? IR e o V. Então isso aqui, gente, é o espectro eletromagnético. Então aqui é onde eu vou controlar o meu laser, tá? Eu vou dizer assim, cara, eu quero um laser na região do V. Então eu trago a setinha lá para a região do V. Eu quero o laser na região do IR. Então eu deixo o laser aqui na região do IR. Eu quero o laser na região do visível. Então eu trago ele aqui para a região do visível, tá? Olha o que eu acabei de comentar com vocês, ó. Essa região coloridinha aqui é o visível, ó. Ela começa ali perto de 400, ó, tá lá a marca lá, ó, 400, e ela vem até os 700 por aqui, ó. Ela vem até, a gente vai arredondar, a gente vem até próximo de 800, tá? Então ele vem até 700, vem até 800. A gente vai arredondar. Então visível de 400 a 800. Tem alguns livros que tratam o visível até 700, mas a gente não vai ter diferença não. Então a gente vai tratar o visível de 400 a 750 ou 800. Então, essa região é visível. Acima desses 750 ou 800, eu tenho o IR, que é o infravermelho, ó. Tá vendo? Ó? Então, eu controlo a minha radiação. Então, a primeira coisa que vocês devem entender é o seguinte, ó. É a questão da energia. Vocês sabem que a radiação ultravioleta, ela é a mais energética dessas três aqui, ó. Então, a mais energética é a ultravioleta. Depois é a do visível. E aí, por último, é a do infravermelho, que é a menos energética que das três. Então, o que acontece? Eu selecionei aqui o meu cursor, o mouse aqui, ó, na região do infravermelho. E o meu laser, ele está topado, ele está no máximo, está 100%, iluminando o metal. E não está saindo nada de elétrons. Não está saindo nada, não está injetando nenhum elétron. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trazer o meu laser para regiões mais energéticas. Então, vou selecionar aqui no meu seletor, ficou até redundante, né? Selecionar no seletor. Vou colocar aqui no seletor um laser mais energético. Então, vou para a região do visível. Ó. Então, estou abaixando o comprimento de onda. Se eu estou abaixando o comprimento de onda, eu estou aumentando a energia, porque eles são inversamente proporcionais. Então, estou vindo, ó. Tô vendo, ó? Tô na região vermelha. Então, o laser lá tá vermelho. Agora, vim para a região verde, ó. O laser ficou verde. Por quê? Porque na região do visível, o visível é assim, a cor que está aparecendo é a cor do laser, tá? O visível é interessante por conta disso. Já o infravermelho e o ultravioleta eles são transparentes, agora o visível não, a luz tem cor no visível, tá? Então estou na região verde, ó. A região verde, ela corresponde a 530 nanômetros, ó. Então não está agitando nenhum elétron. Então quer dizer o quê? Quer dizer que essa minha radiação ela não tem energia suficiente para arrancar elétron.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer, né? Eu tenho que ir para o espectro onde tem mais energia. Então, eu continuo indo para a esquerda. Então, estou indo aqui, ó, 516, ó, 498, na região do azul. E ainda não está conseguindo ejetar elétrons, ó. Região de 441, ó. Tá vendo? 441 nanômetros, não aparece nenhum elétron. Então, estou descendo, ó. Descendo. Opa! Agora, ó, 425 nanômetros. Já está começando a aparecer os elétrons aí, ó. Então, essas bolinhas azuis que estão voando aí, gente, ó, são elétrons. E elas vão chegar nessa placa aqui, ó. Essa placa aqui é o meu detector, tá? É o meu detector. Beleza? Então, ela que vai detectar a velocidade e a própria voltagem aqui, certo? Então, gente, ó, percebe, ó, à medida que eu estou mexendo aqui no meu comprimento de onda, no meu tipo de radiação, ele começa a agitar os elétrons. Agora eu vou fazer uma coisa interessante, ó. Eu vou lá para o dado da questão. A questão me falou que eu usei um comprimento de onda de 264 nanômetros para agitar um elétron, na região do ultravioleta. Então, eu vou lá no meu simulador e vou colocar essa região, ó. Então, eu vou tentar selecionar aqui, ó, lá no ultravioleta, ó, 264. Ó. Então, vamos ver se eu consigo chegar pelo menos próximo, porque aqui é meio ruim de selecionar. Ó, 265. Então, percebe, ó, eu não vou chegar no 4, né? Eu não consigo chegar porque ele é muito sensível aqui, gente, para poder localizar. Ele é muito sensível. Deixa eu ver se eu consigo. Não, vou deixar no 265. Então, gente, ó. Então, eu selecionei o laser, né? 265, que é o valor próximo ao 264. Infelizmente, eu não consegui, porque é questão de sensibilidade mesmo do cursor, tá? Então, o que está aparecendo aí, gente? Está aparecendo os elétrons sendo ejetados loucamente, né? Então, estão conseguindo ser ejetados. E aí eu estou mostrando, ó, essa região de 265 nanômetro é a região do ultravioleta. Né? E a questão lá é 264, né? Então, dá para vocês entenderem em que região do espectro eu estou, tá? Outra coisa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar, gente, a intensidade do meu laser aqui no cursor. Tô mudando a intensidade, ó. Tô diminuindo, ó. Diminuindo. Ó, tô diminuindo. Eu tava 100%, agora eu tô em 18%. Ó, mas ele continua a ejetar os elétrons. Então, o que isso quer dizer para mim? Quer dizer que a intensidade, ela não vai influenciar no efeito fotoelétrico, não. Por quê? Porque a intensidade está relacionada com o número de fótons e não com a potência energética do laser, tá? Então, tá aqui, ó. Se eu mostrar, ó, vou mostrar os fótons vindo, ó. Tá vendo os fótons, ó? Então, os fótons em 100%, ó. Ó, 100% aparece um monte de fótons lá do laser, ó, um monte. Agora eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir para 13%. 13% está mudando o quê? A intensidade do meu laser. Mas a intensidade do laser está relacionada com quem? Com o número de fótons. Então, continua saindo fótons e continua arrancando elétrons. Tá? Então, o que está aparecendo aqui para a gente? Está aparecendo que o número de fótons ele só está relacionado... aliás, a intensidade do meu laser está relacionada somente com o número de fótons. E ela não influencia no efeito fotoelétrico. O que influencia no efeito fotoelétrico é a energia da minha radiação. Então, eu vou sair aqui do V e vou lá para o infravermelho de novo, ó. Ó, ele está emitindo fotos, ó, o infravermelho, ó. Continua emitindo fotos, bonitinho, ó. Só que está saindo algum elétron? Não, porque ele não tem energia suficiente para arrancar os elétrons. Pessoal, vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? E com o simulado aí também? Eu só queria tirar uma dúvida. Sim. Pode falar. Nesse caso aí, o elétron ele só absorve um fóton por vez? Porque mesmo aumentando a intensidade, né, no infravermelho, ele não ejeta, não é isso? Isso, é só um fóton por vez. Um fóton por vez, né? É como se existisse um acoplamento, né, isso aqui já vai bem para física. Existe um acoplamento da onda do fóton com a onda do elétron. A gente trata no elétron como uma onda que a gente vai ver daqui a pouco. Então é um fóton por vez, tá? Então é como se fosse um fóton, é uma partícula, ela vai se chocar com um elétron e vai arrancá-lo. Mais ou menos nesse esquema, entendeu? Então é um fóton por vez, certo? Entendi. Então, gente, na gravação da aula, quando eu postar amanhã, eu vou estar colocando o link também desse sitezinho aqui. Na verdade, para adiantar, caso vocês já tenham alguma curiosidade, eu já vou Esse simulador aqui, aí é muito bom, viu? eu já vou colocar aqui no chat da turma. E aí, Márcio, gostou? É massa para explicar. É.
E nesse site, cara, só deixa eu ver aqui. Nesse próprio sitezinho, ele, ele tem um monte de outras coisas de química. Deixa eu só ver se eu consigo acessar ele aqui, ó. Se a internet deixar. Então ele vem aqui, ó, em simulações de química, né? E aí, ó, ele. Só para matar a curiosidade de vocês. Então, ele já vem aqui em simulações de química, tem física e tal. Aí tem um monte de coisa, ó. Interações atômicas, simulações de ácido base, radiação do corpo negro, construção de moléculas, lei de Coulomb, concentração. Essa concentração é bem massa para explicar para alunos as concentrações. Mostra também a questão de fórmula das moléculas, geometria molecular. Tem um monte de coisa. Inclusive, na disciplina que eu estava ministrando de história, informática aplicada ao ensino de química, eu passei esse site aqui para os alunos. Cada aluno foi responsável por um experimento desse, e eles tiveram que fazer um esquema de tutorial, né, explicando, cada um ficou responsável por um experimento desse. E também elaborar uma prática com esses simuladores, assim. Então, ele é massa. Tem um de molaridade, tem de difusão de gases, tem muita coisa. Então, dependendo do conteúdo, você consegue utilizar ele. O mais legal é que ele é free, né? É grátis. Então, deixa a gente voltar aqui para continuarmos as nossas abordagens, tá? Então, vamos lá. Essa outra questão, né? Ela é interessante porque ela trata de um certo limite, né? De quando que vai acontecer o efeito fotoelétrico. Deixa só eu ver, gente. Peraí. Deixa só eu fazer uma correção aqui. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu só fazer uma correção aqui, gente. Como eu peguei do inglês e mudei o metal de última hora, acabou que ficou umas palavras trocadas. Então vamos lá. Fala assim, o efeito fotoelétrico para o cobre com a radiação. Um efeito fotoelétrico para o cobre tem uma radiação de comprimento de onda de 300 nanômetros, incidente no cobre. Então, por exemplo, tem uma barra metálica de cobre, né? E eu vou incidir sobre essa barra, 360, uma radiação que tem esse comprimento de onda, 300 nanômetros. Falei 360, mas é 300, tá? E aí ele pergunta, essa questão é muito interessante, ele vai perguntar se irá ser observado fotoelétrons, ou seja, se eu vou ter o efeito fotoelétrico, eu vou ter elétrons ejetados, ou seja, se será observado fotoelétrons, tá? Então, só para repetir, como está em inglês, ficou um pouco confuso. Então é o seguinte, ó, eu tenho uma barra metálica, tá, de cobre. Sobre essa barra metálica de cobre, eu vou apontar um laser. Esse laser, ele tem 300 nanômetros de comprimento de onda. E aí a questão pergunta para a gente se vai ser observado o efeito fotoelétrico, ou seja, se eu vou ter fotoelétrons ejetados. Porque é engraçado, no efeito fotoelétrico, os elétrons que são ejetados, eles chamam de fotoelétrons, né? Na prática, eles são elétrons normais, só que eles chamam de fotoelétrons, em alusão ao próprio fenômeno em si, tá? Deu para entender, gente, o que a questão está perguntando, o que a questão forneceu? Vocês conseguiram entender? Sim. Então, vamos lá. Então, fala assim, ó. Os fotoelétrons, tá? Os fotoelétrons podem ser ejetados da superfície do metal apenas quando a radiação incidente tiver, ou tem, né? Quando a radiação incidente tiver um comprimento de onda mais curto do que o comprimento de onda de corte, tá? Então, a gente vai tentar entender isso aqui. Então, é o seguinte, ó. O comprimento de onda que eu estou utilizando, ele precisa ser mais curto do que o comprimento de onda de corte, como se fosse uma nota de corte. Aí alguém vai perguntar, professor, esse comprimento de onda de corte está associado com o quê? Esse comprimento de onda de corte, ele está associado com a nossa função trabalho. Então, a função trabalho do cobre, ela é 4,70 eletrovolts. Está lá naquela tabelinha do slide anterior, dos slides anteriores aí. Tá? Então, essa é a minha função trabalho. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa é a minha energia necessária para arrancar o elétron. Portanto, a energia necessária para arrancar esse elétron, portanto, a minha radiação eletromagnética, ela tem que ter pelo menos essa energia, tá? Então, eu uso a função trabalho para mim calcular
o comprimento de onda ou a energia mínima necessária para arrancar o elétron. E aí funciona como se fosse uma nota de corte. Então a função trabalho, ela funciona como se fosse uma energia de corte. E aí eu posso calcular comprimento de onda de corte, posso calcular a frequência de corte. Tá? Então a gente eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Então, o comprimento de onda limite para observar o efeito fotoelétrico no cobre vai ser assim que eu vou calcular. Ó. Então, para mim calcular o comprimento de onda limite para o efeito fotoelétrico, eu vou usar essa expressão que está aparecendo aí na tela de vocês, tá? Essa expressão. Alguém fala assim, professor, essa fórmula aí é conhecida, aquela fórmula lá do E igual a HC sobre lambda, né? Que a gente já derivou ela lá da equação de Planck, junto com a equação fundamental das ondas, né? A gente já tinha derivado essa fórmula aqui, né? Então, essa fórmula aqui nada mais é do que aquela que a gente já tinha visto. Ó. E é igual a HC sobre lambda. Então, essa fórmula é essa. Tá? Então, só fiz arranjá-la para colocar o comprimento de onda em evidência, já que eu estou calculando aqui o comprimento de onda, né? Então, coloquei ele aqui em evidência. Tá? Então, o HC, de novo, já sei, constante de Planck. O C, velocidade da luz. E o E? Esse E é onde está o X da questão. Tá? O E é o seguinte, esse valor de E que eu vou utilizar aqui vai ser o valor da função trabalho. Tá? Vai ser a função trabalho que vai me determinar qual é o valor de corte, tá? Qual é a energia de corte para arrancar o elétron. Consequentemente, eu vou conseguir determinar, se eu quiser, comprimento de onda de corte, frequência de corte, tudo isso. Então, é a minha função de trabalho que dá esse norte. Porque é o seguinte, ó, se a minha energia for menor do que a função de trabalho, ela não consegue arrancar elétron, tá? Agora, se a minha energia lá do fóton incidente, ela for igual à função de trabalho, eu consigo arrancar. E se ela for maior do que a função de trabalho, também consigo arrancar. E ainda vai ter um saldo energético que vai ser transformado em energia cinética do elétron que vai ser arrancado. Entendeu, gente? É aquilo que a gente já vem falando nas aulas anteriores, tá? Então a questão tá pedindo para fazer um teste. Ela quer saber se a radiação lá que eu usei de 300 nanômetros, ela vai servir para me verificar o efeito fotoelétrico. Ela pergunta para mim se ela vai servir. E aí eu vou vir lá na teoria, vou falar, beleza, ela só vai servir se ela for mais curta do que o comprimento de onda da... Meu Deus do céu, deu uma travada. Essa comprimento de onda só vai servir se ele for mais curto do que o comprimento de onda de corte. Então, minha primeira missão vai ser o quê? Vai ser calcular esse tal comprimento de onda de corte. E aí depois comparar lá com os 300. Se for menor, beleza, vai ter efeito fotoelétrico. Se não for, infelizmente, não vamos ter efeito fotoelétrico. Então, agora, minha missão agora vai ser qual? Calcular esse tal comprimento de onda de corte. Então, é o lambda. Então, tá aqui, ó. Só fiz mudar os símbolos, ó. Já coloquei aqui embaixo o φ, que é a minha função de trabalho. Tá? Então agora já vou para os valores numéricos. Ó. Então já vai aparecer lá o valor numérico. O constante de Planck está lá, bonitinha. A velocidade da luz está lá. Aqui embaixo, ó, função trabalho, φ. Está aqui, ó. Função trabalho, φ. Bonitinho. Aqui, ó, de novo apareceu 1,60 vezes 10 menos 19, que é o fatorzinho de conversão de eletronvolts para joule. Então agora é só fazer o matematiquês, ó, a continha aí. E aí já vai aparecer aqui, ó. Já vai aparecer essa divisão. Então quando eu multiplico o constante de Planck por velocidade da luz, vai dar 1,98 vezes 10 elevado a menos 25. Então tá lá. Aqui embaixo, quando eu multiplico 4,70 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, já aparece isso aqui, ó. 7,52 vezes 10 a menos 19. Então tranquilo, tá lá. Então agora, quando eu faço essa divisão, ó, aparece 2,64 vezes 10 elevado a menos 7. Então faço aquele mesmo jogo. Jogo a vírgula duas casas decimais para a direita e o expoente vira 10 a menos 9. E ele já vira nanômetro. Então aparece aqui, ó. 2,64 nanômetros, tá? Então esse daqui, gente, ó, isso aqui é o meu lambda. Aí o que que acontece? Esse é o meu comprimento de onda mínimo, tá? Para acontecer o efeito fotoelétrico, tá? Então é o meu comprimento de onda de corte. Então o que que vai acontecer? Para acontecer o efeito fotoelétrico, o meu comprimento de onda, ele vai ter que ser mais curto do que esse daqui. E aí a questão, ele me fornece um comprimento de onda lá de 300. E a gente sabe que 300 não é mais curto do que 264. Não é menor. 300 é maior. Então já vou ter o primeiro problema. Que problema é esse? Está aqui embaixo descrito. Fala assim, ó. A radiação incidente tem comprimento de onda de 300,
que é o que a questão forneceu, que é maior do que o comprimento de onda de corte. Portanto, o efeito fotoelétrico não será observado, tá? Portanto, o efeito fotoelétrico não será observado. Vocês vão ter que ter muito cuidado com isso, gente, porque vocês vão olhar os valores numéricos, vocês vão pensar, poxa, 300 é maior do que 264. Então, é para acontecer o efeito fotoelétrico. Só que vocês vão ter que lembrar disso daqui, gente, ó, que a energia, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Portanto, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia, tá? Então tá aqui, ó. Quanto maior o meu lambda, menor a minha energia, tá? Portanto, um laser de 300 nanômetros, ele tem uma energia menor do que um laser de 264. Portanto, como a energia dele é menor, ele não tem capacidade de arrancar os elétrons, tá? Só vou conseguir arrancar elétron a partir do 264, que é aquilo que vocês viram no simulador, né? Simulador, eu estou fazendo uma varredura no espectro eletromagnético e aí o laser está 100%, está topado no volume máximo. E aí eu estou lá no infravermelho, né? E aí não acontece nada. Eu tenho que vir deslocando para a esquerda para poder ter o fenômeno do efeito fotoelétrico. Então, eu tenho que selecionar o laser adequado, o laser que tem uma energia adequada para arrancar. Então, aqui é no mesmo esquema. Como se eu usasse um laser de 300, ele não vai ter efeito nenhum. Então, para mim poder ter efeito, eu tenho que ter um laser que tenha um comprimento de onda de 264 para baixo. Beleza, gente? Deu para entender? Tranquilo. Deu sim. Deixa eu só perguntar. Vocês vão ter aula agora, gente? Depois das... Agora em seguida, 8 horas? Não. Não? Então vamos lá. Então agora eu vou passar. Então, só mostrar mais um exemplo aqui para vocês. A gente vai trabalhar agora com essa questão aqui, ó, tá? Com esse exemplo aqui também do efeito fotoelétrico. E fala assim, ó. Os seguintes dados, eles foram observados no experimento do efeito fotoelétrico usando potássio, tá? Então, eu tenho um metal potássio, né? Então, isso aqui é um dado experimental, tá? Então, foi fornecido para a gente, através desse experimento, um conjunto de energias cinéticas, tá? Nessa primeira linha aqui, ó, conjuntos de energias cinéticas, tá? E na segunda linha foi fornecido para a gente comprimentos de onda, tá? Foram fornecidos os meus lambdas, tá? Então, isso aqui foi obtido experimentalmente para quem? Para o meu potássio, né? Que é o casinho. Então, tá aqui, ó, tá? Então, eu tenho esse conjunto de valores. Aqui, gente, ó, falta só uma correção. Essa energia cinética que está aparecendo na tabela, ela é multiplicada por um fator de 10 elevado a menos 19, tá? Então tá aqui, ó, esse fatorzinho e essa multiplicação, ele está dizendo que esses valores da tabela, eles precisam ser multiplicados por 10 a menos 19, tá? Que é esse índicezinho aqui. Então essa informação é importante. Outra coisa, comprimento de onda, tá aqui, ó, comprimento de onda, ele está medido em nanômetro, tá? Então o cara que fez o experimento, ele postou na tabelinha dele em nanômetro. Aí a questão pergunta pra gente assim, ó, avalie, né? Essa questão aqui já é diferente. Ele fala assim, ó, avalie graficamente esses dados para obter os valores da função trabalho e a constante de Planck. Então já fica uma coisa interessante. Então, eu tenho dados experimentais do efeito fotoelétrico, tá? Nessa questão. Ele pede para montar um gráfico e, a partir do gráfico, obter parâmetros relacionados com o efeito fotoelétrico. Que parâmetros são esses? A função trabalho para o potássio e pede para mim estimar a constante de Planck, tá? Então essa questão aí, gente, ela é muito, 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 muito especial, muito interessante, tá? Porque ela vai aliar nosso conhecimento teórico de efeito fotoelétrico com dados experimentais, tá? E o químico, geralmente, ele trabalha com isso, né? O químico, geralmente, ele tem dados experimentais, né, que ele consegue obter no laboratório, e aí a teoria precisa casar com o experimento, muitas vezes. Ou ele tem que explicar os experimentos com base na teoria, né? Tem essas questões. Então, o trabalho do químico, né, na pesquisa, ela está muito relacionada com isso. Você faz o experimento e você usa a teoria para explicar aquilo. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é aquela nossa equação, digamos assim, vou chamar de equação fundamental do efeito fotoelétrico. É aquela equação do saldo energético do efeito fotoelétrico, né? Que a energia cinética é igual à energia do fóton, HI, menos a energia para arrancar o elétron, que é a função trabalho, tá?
Então, essa equaçãozinha a gente já conhece, né? Essa mesma equação, eu posso modificá-la. Posso colocar ela em função do comprimento de onda. Então, o que eu fiz? Eu troquei a frequência da primeira equação pelo comprimento de onda da de baixo. Então, uma equação é igual à outra. A única diferença é que eu vou estar trabalhando embaixo com o comprimento de onda. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque a minha tabelinha ela está fornecendo comprimentos de onda. Então, já vou deixar a equação só no ponto. Tá? Outra coisa. Essa equação, energia cinética igual a HC dividido por lambda menos função trabalho, ela é similar às equações de funções do primeiro grau, função afim, que aquelas funções são do tipo f de x, né? Funções do tipo f de x igual a x mais b, né? Só lembrando, gente, esse A são lembradas as funções do primeiro grau. Esse A, a gente chama ele de coeficiente angular, né? Coeficiente angular da reta. Né? Como esse gráfico é de função do primeiro grau, né? É um gráfico de f de x vezes em função de x, ou seja, y em função de x, eles fornecem uma reta. Essa reta, ela tem uma inclinação, tá? Então esse Azinho, ele vai medir a inclinação da minha reta, beleza? O B, ele é um termo independente, ele é muitas vezes chamado de coeficiente linear, né? E ele significa o quê, professor? Ele significa o intercepto, ou seja, ele vai me indicar onde que a reta vai tocar o eixo Y, que é o eixo das abscissas, tá? Então, toda vez que eu traço um gráfico, né? Então, só uma revisão de função de primeiro grau. Toda vez que eu traço esses gráficos aqui, ó, né? Era para ser uma reta, mas, meu Deus do céu, uma reta horrível. Né? Então, o eixo X, o eixo Y, o eixo X, né? E aqui a gente tem a nossa reta, né? E aí essa retinha, ela é descrita por uma função f de x, né, igual a x mais b, tá? Então, a minha reta, ela vai tocar o eixo y aqui, o valor dessa interseção aqui, do intercepto, vale o bzinho lá da equação da reta. Essa inclinação da reta é o meu A, tá? Que é meu coeficiente angular. Então, dito isso, só uma revisãozinha, né? Eu vou poder relacionar, gente, a equação do efeito fotoelétrico com uma equação da reta. E aí, já, vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, tá? Porque a partir da equação da reta, eu consigo extrair os parâmetros matemáticos relacionados com o que a questão está pedindo, tá? Que são os valores, tá? Então, por exemplo, alguém poderia falar, professor, se eu quiser calcular a função trabalho e a constante de Planck com os dados da tabela aí, fazendo conta matemática, tem como encontrar? Até teria, né? Teria que fazer muitas contas aí de extrapolação, tentar criar algum polinômio e extrapolar esses valores. No braço seria complicado de fazer, mas tem como. Só que num gráfico, graficamente é muito mais fácil, tá? Porque o próprio computador, o próprio programinha, faz essa extrapolação para a gente, e aí consegue extrair os valores. Então, vocês vão ver que faz todo sentido. Então vamos lá. Então minha primeira função, minha primeira missão aqui, gente, é plotar graficamente um gráfico. Meu Deus do céu, eu falei um absurdo agora, plotar graficamente um gráfico. É plotar os valores da energia cinética vezes 1 sobre a frequência. Por quê, gente? Ó? Porque é o seguinte, ó. A minha energia cinética, aqui, gente, ó, é o meu f de x, é o meu y, tá? E o meu 1 sobre frequência, tá? O meu 1 sobre frequência aqui, gente, ó, é o meu x, tá? Então, como ele obedece uma equação do primeiro grau, que é y em função de x, ou x em função de y, então eu vou plotar um gráfico de energia cinética, que é o meu y, vezes 1 sobre lambda, que é o meu x, tá? E aí, se tudo que eu estiver falando aqui for verdade, do ponto de vista de funções do primeiro grau, se realmente ele obedecer a função do primeiro grau, esse gráfico é para dar uma reta, porque eles vão ter relações lineares. Alguém fala assim, professor, mas na aula o senhor falou que a relação era entre energia cinética e frequência. Por que agora está entre comprimento de onda? Porque a gente sabe que essa primeira equação ela é igual a de baixo, tá? E a única diferença é que eu só fiz rearranjar para mostrar a questão do comprimento de onda. Por quê? Porque o que estava sendo fornecido para mim era o comprimento de onda. Alguém poderia ainda falar assim, professor, e se eu quiser construir um gráfico em função da frequência como o senhor explicou na aula?
Aí era você pegar cada valorzinho de comprimento de onda e transformar para frequência. Como você ia fazer? Você ia usar essa equação aqui, ó, C igual a lambda vezes Ni, né? E aí o Ni seria igual ao C dividido por lambda, né? Então o que acontece? Vocês iam ter que pegar todos esses valores aqui de baixo comprimento de onda e dividir pela... Vocês iam ter que dividir a velocidade da luz por esses valores de lambda aqui e aí obter a frequência, tá? E aí poder construir o gráfico direto. Como eu não quis fazer todo esse trabalho, eu preferi trabalhar com o próprio comprimento de onda, só fiz modificar a equação. Então, preferi modificar as equações do que modificar os valores. Mas pode ser que vocês, depois queiram estar fazendo em casa, prefiram modificar os valores do que as equações. Então, isso vai ficar a critério, tá? Vocês só precisam entender a ideia, beleza? Então, tá aqui, ó. Então, a ideia basicamente é essa. Então, é plotar um gráfico de energia cinética em função do inverso do comprimento de onda. E aí, se eles tiverem realmente uma relação linear, esse gráfico vai ser uma reta. E essa reta, ela vai ter inclinação igual a HC. Por quê, professor? Porque eu falei nesse instante que a inclinação, ela é o coeficiente angular. Ela vale o A, né? Ela vale o Azinho do meu f de x igual a x mais b. Vale o A. Eu acabei de dizer que o x é 1 sobre lambda, né? Então, x é 1 sobre lambda. Então, tudo que sobra aqui nessa expressão vai ser o meu A. Então, o meu A, que é a inclinação, vai ser o HC. Então, apareceu aqui, ó, o Azinho é o HC. E o B, professor? Quem que vai ser o B? O B, já acabei de falar, é o coeficiente linear, é o intercepto. E aí, o meu intercepto vai ser o Bzinho aqui, né? Esse Bzinho aqui, o intercepto, ele vai ser equivalente a minha menos função trabalho. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou postulando, eu estou colocando como regra que uma coisa vai valer a outra? Não. Eu estou apenas comparando as duas equações. Então, eu estou fazendo aqui nada mais do que uma comparação de equação. Então, ó, a minha energia cinética vale o Fx. O meu A vale o HC. O X vale 1 sobre lambda. E o B vale menos função trabalho, menos φ. Tá? Então, só questão de comparação. Beleza? Então, agora, nós iremos lá para outro slide para a gente começar a plotar esses valores aqui para ver se faz sentido. Então, eu fiz isso aqui, gente, no Excel, tá? Eu usei o Excel para fazer isso. Então, a primeira coisa que eu fiz, ó, foi colocar os valores de lambda. Então, o primeiro lambda lá na tabela, ó, é 250, ó, nanômetros, tá? Então, tá aqui, ó, 250. Só vou falar do primeiro valor para vocês entenderem como os valores estão fazendo sentido. Então, o primeiro valor é 250, tá? Então, tá lá, ó, 250. Só que tem uma coisa, eu já transformei eles para metros. Então, como é 250 nanômetros, então tá aqui, ó. Deixa eu só copiar. Então, ele é 250, ó. Vocês entenderam, ele é 250 nanômetros, né? Que é a mesma coisa de 250, tá? É a mesma coisa de 250 vezes 10 elevado a menos 9 metros, tá? Então, o próprio Excel, automaticamente, o que ele faz? Ele traz a vírgula daqui, ó, do lado do zero e vai levar lá para perto vai levar para o entre o 2,5, tá? O próprio Excel faz isso. E aí, do modo que ele faz isso, ele traz a vírgula para a esquerda, então o meu valor aqui numérico do expoente, né, menos 9, ele desce 2 unidades, ele é menos 7. Então, por isso está aparecendo aqui, ó, 2,5 vezes 10 a menos 7. Tá? Então, por que está aparecendo isso? Alguém poderia perguntar. Porque eu já estou transformando ele para metros. Tá? Estou transformando ele para metros. Então, lá era 250. Então, agora, eu já estou trazendo ele para próprio metros. Tá? Então, o Excel faz isso. Então, todos os valores estão desse jeito. Certo? Outra coisa. Eu acabei de falar para vocês que iria plotar 1 sobre lambda vezes energia cinética. Então, eu tive que pegar essa coluna aqui, que é uma coluna A, e jogar os valores para a coluna B. E jogar eles como? Dividindo os valores da coluna A por 1. Né? Então vai ser 1 dividido pelos valores da coluna A. Então o próprio Excel faz isso. E aí na hora que eu fiz isso, ó, já gerou esses valores aqui. Ó, tá? Todos esses valores aqui. Então esses valores aqui, gente, são quem? São os meus X. Tá? E a energia cinética é só você pegar lá da tabela, lembrar que elas estão multiplicadas por 10 menos 19. Então tá aqui, ó, esse E quer dizer 10 e o menos 19. Então tá todo mundo multiplicado. Então isso aqui, gente, ó, é o meu Y, tá?
Então agora, o que a gente faz no Excel? É só plotar, né? Plotar graficamente, x em função de y. E aí na hora que plota, ó, aparece esse gráfico bonito aí, ó. Então é o efeito fotoelétrico plotado graficamente, efeito fotoelétrico do potássio, tá? Aí dentro, então o que eu plotei, gente, ó, foi essas curvinhas aqui, esses pontinhos em azul, tá? O que foi plotado, ó, foi esses pontos em azul, essas bolinhas em azul e esse eixo em azul. Então vocês estão percebendo, ó, que ele, só o eixo em azul não é uma reta perfeita, tem um ponto aqui que está meio fora, ó. Esse quarto ponto ele está meio fora, tá? E isso aí é até interessante, que está provando de fato que é um dado experimental, porque num dado experimental você não consegue ter uma reta perfeita, né? Você não consegue ter a relação linear perfeita, né? Tem algum ajuste. Tem algum problema do equipamento, pode ter também algum problema do próprio cara que estava medindo, problema do detector, problema do metal, pode ter alguma impureza no metal, alguma sujeira. Então tem vários erros experimentais que podem que podem acontecer dentro do experimento. E aí vem aparecer justamente aqui no nosso valor. Então, o que eu tenho que fazer para mim obter uma reta perfeita? Eu preciso fazer um ajuste linear, né? A gente faz um ajuste linear. Então, dentro do Excel ou qualquer programa de gráfico aí, o Origin e tal, a gente tem a função lá de fazer ajuste polinomial, exponencial, linear. Né? Então a gente faz esse ajuste. Por que eu faço esse ajuste, professor? Para mim obter uma reta perfeita de acordo com os dados. Então vai ser, o que acontece? Eu vou criar uma reta que é o meu melhor ajuste para os dados. Ou seja, eu vou ajustar os meus dados a uma reta perfeita, como se eles se comportassem como uma reta perfeita. Então a gente vai fazer isso. Então a gente vai lá, cria o ajuste. Então ele mostrou. Então essa linha vermelha que está aparecendo em vocês aí, essa linhazinha pontilhada, ela já é a minha reta perfeita, é o meu ajuste linear. Então eu obtive uma reta. Então aqui o que acontece? É como se eu tivesse, né, o gráfico lá da função x, o eixo x, em função do eixo y. E eu obtive a reta perfeita. Então, por mais que os dados experimentais não tenham sido uma reta, mas a gente faz um ajuste linear. Tá? Então, isso aqui, gente, é muito comum na química. Tá? Muito comum demais em todas as áreas da química. Tá? Então, vocês no futuro vão estar mais habituados com essa questão aqui de fazer ajuste de dados, tá? Trabalhar com a estatística, com questão de ajuste de dados mesmo. E aí, o próprio programa, ele me fornece uma equação para essa reta. E a equação que ele fornece foi essa, que ele me forneceu foi essa, ó. Y é igual a 2E, esse E vale 10, viu, gente? Esse é a mesma coisa que 10. Então, Y é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 25x, menos 4 vezes 10 elevado a menos 19. Aí vocês já precisam entender uma coisa, que essa equação da reta que foi fornecida, ela está relacionada com os meus parâmetros que eu estou calculando, beleza? Eu só preciso ver se coloquei aqui no slide. Já coloquei, ó. Então é o seguinte, ó. A inclinação da reta é igual a HC. E quem é a inclinação da reta, professor? É todo aquele número lá que multiplica o x. Portanto, a minha inclinação da reta, ele é 2 vezes 10 elevado a menos 25, igual a HC. E aí, o que eu estou querendo calcular na questão? A primeira coisa que eu quero calcular é a constante de Planck, é o H, né? Então, o C está multiplicando o H. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, portanto, o meu H vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 25, dividido por 3 vezes 10 elevado a 8. Então, quando eu faço essa divisãozinha aí, eu acho esse H. Ó, cara, isso que é massa. Então, estão percebendo, gente, ó? Ó o valor que eu achei, ó. 6,666 vezes 10 elevado a menos 34. Agora a gente vai lá, ó. A gente vai lá para as questões anteriores, ó. Pronto. Deixa eu voltar lá para o começo mesmo, só para vocês entenderem, ó. O H que eu tinha falado, é um negócio que não tem nesse slide. Mas o H que a gente conhece para a constante de Planck, ó, ele é esse H aqui, ó. 6, né? Tá aqui, ó. Ele é o 6,626 vezes 10 elevado a menos 34, né? Que é o valor da constante de Planck atual que a gente conhece, né? E aí, pelo esse cálculo, né, com base em dados experimentais e com base nos cálculos que a gente fez aqui e na estimativa teórica através dos gráficos, eu achei uma constante de Planck, ó, igual a 6,666, sendo que o valor original é 6,626, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Só de novo aqui, só recapitulando, ó.
é 6, né, 626. Então, vocês percebem, gente, que o valor ele está praticamente igual, né, muito semelhante ao valor da constante de Planck atual, né, que é 6,626. E aqui a gente estimou 6,666. Alguém fala, professor, por que não é igual? Poxa, porque eu acabei de explicar, né? A gente tem aqui no trabalho experimental, tem um próprio erro experimental, né? Os pontos não são lineares, né? Tem um quarto ponto aí, né? Esse pontinho aqui, gente, ó, ele é um ponto que está fora da curva, né? Ele está destoa, né? E mesmo assim, quando a gente faz um ajuste, né? Eles estão tão próximos da linearidade, e aí mesmo assim eu ainda consigo obter uma constante de Planck muito próximo do valor aceito, né? Então o que acontece? Eu uso dados experimentais para estimar uma constante lá da quântica, a constante teórica lá de Planck, que é a constante de Planck, né? Então eu acho massa esse exemplo por conta disso, né? Que eu uso dados lá do laboratório, tá? Do efeito fotoelétrico, para estimar a constante de Planck. Então isso aqui, gente, ele mostra, acho que é a maior prova de todas, que a hipótese de Einstein, né, de utilizar a quântica para explicar o efeito fotoelétrico, está redondamente certa, está estritamente certa, tá? Por quê? Porque com os próprios dados experimentais corroboram com a hipótese de Planck, com a hipótese de Einstein, que também corroboram com a hipótese de Planck, né? Com a teoria de Planck, na verdade, tá? E aí o próprio tratamento dos dados me fornece o valor teórico da constante de Planck. Então, esse exemplo aqui ele é magnífico por conta disso, tá? Que ele consegue extrair de dados experimentais a constante de Planck, tá? Então, ele prova com esse exemplo que a quântica foi sim usada com sucesso para explicar o efeito fotoelétrico. Então, a gente sai muito lá da teoria, dos tópicos, né? De falar, o Einstein usou aqui a quântica para explicar isso, isso. Então a gente sai de lá para vir aqui para a questão numérica, para a prática. Tá? Então eu trouxe esse exemplo para mostrar isso para vocês. Outra coisa, o intercepto, como eu falei anteriormente, ele é igual ele é igual ao negativo da função trabalho, menos φ, né? E lá na questão, aparece lá na equaçãozinha aqui, ó, na equação da reta, o meu intercepto, ó, ele é menos 4 vezes 10 elevado a menos 19. Então tá aqui, ó, ele é menos 4 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Que é igual a menos o φ. Então, você multiplica ambos os lados por menos 1, você vai achar um φ igual a 4 vezes 10 a menos 19 joules. Que aí ele vai dar aproximadamente, teria que fazer a conversãozinha para achar em eletrovolts, né? Mas ele ia dar um valor aproximadamente 2, 3 eletrovolts por aí, tá? Que é a nossa função de trabalho por potássio, tá? Então, com base no próprio gráfico, eu consigo estimar duas coisas, né? Constante de Planck e consigo estimar a própria função trabalho para o metal, ou seja, a própria energia necessária para mim arrancar o elétron, tá, gente? Então, é interessante essa questão por conta disso, tá? Essa questão do efeito fotoelétrico analisada graficamente, que eu consigo obter os parâmetros específicos do efeito fotoelétrico com base nessa questão, tá? Outra coisa importante, as unidades, a energia cinética, se vocês lembrarem, ó, eu utilizei ela aqui, ó, cadê o mouse? Eu utilizei ela aqui em Joule, tá? Energia cinética em Joule. E o comprimento de onda, que eu utilizei no caso, é o inverso do comprimento de onda, né? Que é 1 sobre lambda, eu usei ele em metra menos 1, né? Metra menos 1, certo? Pessoal, deu para entender aí? Alguma dúvida? Curiosidade? Já começou a ficar um pouco mais complicado, mas tá dando para seguir o fio da meada aí. Muito interessante, né? Conseguir medir essas coisas que nunca conseguiríamos medir com coisas físicas, só nos cálculos Isso, mesmo matemáticos. isso. Então, gente, ó, se vocês tiverem ficado com dúvidas, eu aconselho, né? Vocês pode rever, né? A gravação da aula, tá? Vocês podem também vão acompanhar os slides que eu vou passar para vocês, tá? E aí, quando tiverem tendo a gravação, tiver ficado algum ponto com dúvida, vocês anotem e aí tragam aí para nossa aula de quarta para a gente discutir, tá? Eu poderia depois até mostrar para vocês o esquema que faz esses gráficos, análise de dados, mas vai fugir um pouco da nossa disciplina. Vou deixar para vocês verem isso aí lá em informática aplicada ao ensino de química, tá? Então, mas no geral,
tudo é questão mesmo de ajuste, né, de dados, plotar, organização de dados e plotagem de gráficos, depois fazer os ajustes e interpretação dos resultados. É basicamente isso, tá? Então é o seguinte, ó. Na próxima aula, além das dúvidas que vocês vão trazer, se aparecer, tá? A gente vai começar a falar também de outro fenômeno, tá? Relacionado com as ondas, que é o fenômeno da difração. E aí vamos seguir para frente aí até chegar no nosso modelo de Bohr. Ainda tem muito um caminho a percorrer até chegar lá. Beleza, gente? Beleza. 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 Pessoal, então boa noite aí para todos e até quarta-feira. Valeu. Valeu, Jean. Boa noite. Valeu, boa noite.